E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos a mais um tutorial, só que é de um site que vai te ajudar a ver outras aplicações de determinadas expressões, frases, outros contextos diversos para a mesma palavra, para a mesma expressão. Esse site, conforme vocês estão vendo aí na tela, se chama Reverso ou Reverse Translation. Mas em português vamos falar reverso, ok? Aqui você tem como colocar a língua sua, no caso. Aqui abaixo você indica qual é a parte que você quer traduzir, de que língua a que língua. Vou usar o exemplo aqui do inglês para o português, ok? Vamos então, neste campo aqui, neste quadro, você vai colocar uma frase aleatória. No caso, eu estou deixando primeiro para mostrar a vocês de inglês para português. Depois a gente vai ver o inverso, ok? Por exemplo, eu escrevi aqui, I'm hungry. Vou clicar aqui no Translate. E ele, o que ele vai aparecer? Ele vai me dar a tradução em português, ok? Talvez você pode testar aí na sua língua e você, digamos assim, talvez você vai conseguir verificar se tá certo ou não tá, mais do que eu, que não entendo a sua língua, ok? O inglês talvez seja mais simples para todos. Se você fala inglês, você pode fazer isso também. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter como verificar o que significa. I'm hungry significa tenho fome, eu estou com fome, estou faminto. Lembrando que a língua portuguesa ela é muito mais cheia de coisas, né? Mais cheia de opções para falar uma mesma coisa. Então, neste caso aqui, vocês viram que apresentou 3 opções para a mesma coisa. Além de mostrar a tradução que está aqui em preto, ele vai mostrar embaixo algumas outras opções de frases, entendeu? Então, olhem aqui. Não, porque tenho fome? Mãe, tenho fome. Ele vai dar tanto a versão em inglês, que é a língua que eu tinha escolhido, quanto português. Então, você consegue ver mais aplicações para aquela frase. Poderia ser só a palavra hungry e você fazia pesquisa. Eu fiz uma frase e vocês viram que ele já deu outras opções, outras formas de falar, e inclusive aplicações para a mesma situação. O fato de eu estar faminta, certo? Estou faminta aqui no caso é se fosse um homem falando, né? Uma pessoa do sexo masculino. Agora, faminta se for mulher, uma pessoa do sexo feminino, que se considera do sexo feminino, certo? Enfim, aqui, qual que é a ideia, né? Se você for ver, vai ter mais informações abaixo, mas o que eu quero que vocês entendam é que você vai ver mais aplicações, mais formas de dizer a mesma coisa. E isso é legal para você explorar, fazer registros, observar como funciona essas outras aplicações também e assim ampliar o seu vocabulário. Agora eu vou voltar à página e vou fazer o inverso, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para o começo. A internet está aqui um pouquinho lenta. Pronto, foi. Tem aqui, ó, veja que ele está preenchido o francês. Eu vou trocar pelo português, certo? Ok. Ele vai aparecer outras línguas, como vocês podem ver aí. Então, eu vou colocar o português. Ok. Vai ter algumas propagandas, tá? Alguns anúncios publicitários, mas vocês não esquentem com isso. Então, vamos aqui. Por exemplo, eu estou cansada, ok? Uma frase, eu estou cansada, estou colocando em português e vou colocar em inglês, talvez para até ficar fácil ter uma base do que significa, considerando aqui que o inglês é bastante global, certo? Quando eu cliquei no Translate, para traduzir, ele indicou para mim como é que ficaria no inglês. Veja que ele indicou da forma mais completa, né? Que talvez nem os ingleses falam tanto assim. I am so tired, tá? Mas isso pode acontecer também no inverso. Por que que eu tô falando isso? Esse reverse, esse site, ele vai dar possibilidades e geralmente um tanto mais formais. Mas o que eu acho legal dele, se comparado, por exemplo, ao Google Translator? O reverso vai dar outras possibilidades de frases. Então, ele é mais do que uma tradução.
ele te dá outras formas de aplicação para que você, inclusive, observe até tempos verbais. Por isso que é melhor, talvez, você colocar de uma outra língua para o português, porque daí você vai ver outras possibilidades no português. Agora que eu estou fazendo aqui do português para o inglês, você vai ver que ele vai dar outras possibilidades, inclusive para o inglês e não o português. Como o nosso foco é aprender o português, convém você fazer daquele jeito que eu tinha feito anteriormente. Colocar de uma língua para o português. Mas, de qualquer forma, tem aqui outras frases, tá? Tudo bem, estou cansada. Eu estou cansada. Inclusive, tem aqui a observação. Suspira. Suspira quer dizer assim, estou cansada, tá? Tá entre parênteses aqui para dizer que é a emoção ali, é a representação. Por que estavas a dormir e por que estou cansada? Observem que aqui, quando a gente escolheu qual era a linguagem, foi pro português. Qual é esse português aqui? Ele tende a ser o português de Portugal. Ah, Karen, qual é a diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal? Gente, a língua é a mesma, tá? Algumas pessoas vão dizer que não, que são diferentes. A língua é a mesma, vai ter variações, assim como o inglês americano tem diferenças com o inglês britânico, tá? Mas não quer dizer que é uma outra língua. É interessante valorizar as riquezas de cada país. Portugal tem várias outras palavras muito interessantes que a gente não usa no português e às vezes até usa, mas com outro sentido, tá? Faz parte dentro do próprio português brasileiro, digamos assim, dentro do próprio Brasil, essas variações acontecem muito. Quem dera, né? Imagina se a gente for comparar com outro país. Então, é natural que essas mudanças ocorram mesmo, tá? Mas a base, né, o cabeça é a língua portuguesa, né? A origem veio da língua portuguesa de Portugal, né? Os brasileiros, né? O Brasil foi colonizado por Portugal e com isso, por isso que a gente segue com o idioma português. Vai ter algumas diferenças, vai ter algumas riquezas a mais no português de Portugal com o do Brasil em algum sentido. Em outro momento, o português brasileiro vai ter muito mais do que o português de Portugal e assim por diante. Mas a base é a mesma. A gente está falando de uma mesma base. Então, aqui, por exemplo, por que estavas a dormir e por que eu estou cansada? No português brasileiro, a gente falaria porque estava dormindo. A gente usa o gerúndio ao invés de estavas a dormir, ok? Porque estava dormindo e porque estou cansada, certo? Ou melhor, né, no caso aqui com a pessoa you, que seria o você, porque você estava dormindo e porque eu estou cansada, certo? Vai ser pequenas as diferenças. Se você falar porque estavas a dormir no Brasil, com certeza as pessoas vão entender o que você está querendo dizer. Não se preocupe, isso faz parte, essas diferenças regionais, inclusive internacionais, né? Vamos voltar então aqui para a gente finalizar esse tutorial bem rapidinho, para você saber como explorá-lo. Voltando aqui para a página inicial, você vai fazer novamente do português, do inglês, desculpa, do inglês para o português, ou da sua língua para o português. Como eu disse, eu não arrisquei de outras línguas, tá? Estou usando, explorando pelo inglês e pelo português. Quando eu coloquei aqui, ó, eu estou cansada, né? Vou colocar em inglês. I'm tired. E vou dar o Enter ou clicar aqui no Translate, que é esse sinal amarelo. Ele vai aparecer as possibilidades, observem aí. Diferente do quem estava com fome, o cansado, cansada, vai mudar de acordo com o gênero. Então, aqui, quando você colocou em inglês, I'm tired, no português, automaticamente ele já jogou as possibilidades para o masculino, para o feminino e também uma outra possibilidade com um sinônimo. Então, nós temos estou cansado, cansada, estou farto.
Se fosse mulher, estou farta, certo? E vai dar outras possibilidades de frases. Estou cansado desta batalha, esgotado das perturbações do diabo. Nossa, essa aqui foi demais. Estou cansado da vida que levo. Estou cansada de 20 anos de matrimônio. Estou cansada de limpar suas bagunças. Estou farto de me atrapalhar com a fruta redonda. Às vezes, os exemplos não são tão bons, tão práticos com o dia a dia, tá? Mas isso faz parte, a gente está falando de uma base de dados aqui, que é interessante, vai ter algumas coisas que talvez não são tão profundas assim na sua prática, mas que vai funcionar bem para você ver como que funciona essas conjugações de verbo, como é que funciona a mudança de gênero, como é que funciona com sinônimos, ok? Então, esse site é para isso, é para você explorar outras possibilidades e criar, assim, um vocabulário que te dê um up, né? Que te ajude a ampliar realmente, de forma que você tenha mais condições de usar outras palavras, outras conjugações, falar de outras formas, uma mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e é isso aí.